Olá, amigos, muito boa tarde. Terça-feira, 23 de outubro, estamos iniciando o programa Eleições 2018, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Baré Ondas Tropicais, uma iniciativa da Amazon Play TV Digital e Jornal do Comércio, que há 114 anos presta serviços à sociedade amazonense. Conforme anunciamos, hoje era o dia dos vice-governadores, candidatos a vice-governadores, aqui nas eleições do próximo domingo, dia 28. Pela parte da manhã, nós iríamos receber o candidato Carlos Almeida, da chapa do candidato Wilson Lima. Eu expliquei isso a vocês, ele não pôde comparecer, de uma forma bem justificável, que aceitei, e pedir desculpa. E às 14 horas, como estava já pré-determinado, nós estamos recebendo a candidata a vice-governadora na chapa de Amazonino Mendes, que é a economista Rebeca Garcia. Boa tarde, candidata, um prazer tê-la aqui conosco. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Calbi. É um prazer poder estar aqui com vocês. Boa tarde a todos os seguidores da Amazon Play. É uma oportunidade a gente estar aqui trocando umas ideias sobre o futuro do nosso estado, tão importante para todos nós. Eu deixei por último, até por uma gentileza de cumprimentar primeiro as mulheres, e depois o mais velho da turma aqui da mesa, que é o meu amigo, o grande jornalista amazonense, Calbi Cerquinho. Calbi, que vai dividir comigo aqui a bancada para entrevistar a candidata. Tudo bem, Calbi? Obrigado. Tranquilo, e eu acho que, acima de tudo, é um grande serviço que, nesse momento, a Amazon Play presta, junto com o Jornal do Comércio, à sociedade amazonense, ao eleitor amazonense, a esses mais de quase 3 milhões, né? São 2 milhões, quase 3 milhões. 2 milhões e 408 mil, se eu não estiver enganado. Que estão aí ávidos para poder escolher entre, já agora dia 28, quem será o próximo governador do estado do Amazonas. Então eu acho que, acima de tudo, Oswaldo, eu acho que a gente está fazendo e cumprindo o nosso papel. É o papel da democracia, né? E nós, como veículos, temos essa obrigação de apresentar para a avaliação dos senhores eleitores quem vocês vão outorgar o direito de representá-los nos próximos 4 anos, no caso aqui agora, no Executivo Estadual, com a candidatura de Wilson Lima e Amazonino Mendes como os titulares das candidaturas e seus vices, seus respectivos vices. Então vamos conversar aqui com a Rebeca Garcia. Eu vou fazer a primeira pergunta, porque é um direito meu, né? Não é pela idade, não. Não é pela idade, não é pela idade, não. E depois seu anfitrião, né? Então tem que todo direito. Pois é. E você pode participar diretamente através da página do Amazon Play TV Digital e interagir conosco aqui, ou também pelo WhatsApp 98415-2544. Rebeca Garcia, nós faz 3 ou 4 meses que a gente vem quase que diariamente aqui, entrevistando candidatos. Primeiro foram os candidatos proporcionais, Senado, governadores, que passaram aqui num programa que nós fizemos durante esse período eleitoral, que 2018, ano da transformação. Por que ano da transformação? O efeito Bolsonaro, ele puxou em toda os estados brasileiros essa necessidade que o povo clama por o novo, né? De mudança, querem um novo, querem um novo, querem um novo. E você já ocupou um cargo legislativo, foi deputada federal pelo Amazonas e foi superintendente da SUFRAMA, mas no executivo você é o novo. A Rebeca Garcia é o novo da chapa Amazonino Mendes? A Rebeca Garcia é o novo, né, da chapa Amazonino Mendes. Assim como o Bolsonaro, mesmo tendo passado 28 anos no Congresso Nacional, o que eu acredito que seja importantíssimo, porque é muito difícil você estar no Executivo sem saber se comunicar com o Legislativo. Então esse é um grande ganho que vem o candidato Bolsonaro, né, essa experiência de Legislativo, porque você precisa de fato saber como funciona ali o parlamento para poder você fazer gestão
com qualidade, né? Então, aqui no estado não é diferente. Né, assim, mesmo sendo novo ao lado de Amazonino, eu tive a oportunidade de estar 8 anos como deputada federal, tive a oportunidade de estar na SUFRAMA, à frente da SUFRAMA. Então, assim, é o novo nas ideias, é o novo nas práticas, e eu diria que o amazonino é muito do novo também. Porque o amazonino, apesar de estar com mais de 70 anos, e isso aí não é demérito para ninguém, aliás, isso é até um pouco cultural, mas com o tempo eu tenho certeza que o Brasil vai vencer isso, porque o Brasil está envelhecendo e precisa envelhecer com qualidade de vida, né? E aí vai perceber que a sabedoria e experiência do mais velho, ela é fundamental em algumas tomadas de decisão, né? Agora, ele é inovador, ele traz ideias novas, né? O amazonino, ele foi o novo no passado e continua sendo o novo. Ele praticou a mudança quando o Amazonas não tinha hospitais e ele fez 97 hospitais. O amazonino, quando não tínhamos escola de tempo integral, trouxe a escola de tempo integral. Isso é a cabeça nova, é a cabeça atualizada. Agora, também, o que é ser novo, que eu penso que seja parte do espírito e sentimento de mudança que a população quer. São as práticas novas, né? E é isso que a gente defende. Uma preocupação minha, enquanto uma pessoa nova na política, que, graças a Deus, entrei e saí do Congresso pela mesma porta, a da frente, né? Então, quando o nome do Bolsonaro foi mencionado pelo Youssef, de para quem ele não havia dado dinheiro, ele mencionou o do Youssef, mas ele mencionou o meu também, isso está na época, está na Folha de São Paulo, está em todos os jornais. Então, eu com orgulho, não que eu ache que eu fiz mais do que eu deveria fazer. Era obrigação de todos, uma pena que não foi seguido por todos, né? Mas a ética eu prezo. E quando me uni ao amazonino, foi algo que eu me preocupei. Eu falei assim, uma pessoa que teve tanta experiência, será que ele já teve algum problema com a justiça? E eu fui atrás para saber. E o amazonino nunca foi condenado em absolutamente nada. O amazonino nunca foi alvo de nenhuma operação da Polícia Federal, seja de estilo lava-jato, maus caminhos, enfim, nunca foi alvo desse tipo de operação. Então é esse o novo que nós queremos, das novas práticas, porque as velhas práticas foi que deixou o nosso estado do jeito que deixou quando o amazonino recebe o governo há 11 meses atrás, completamente quebrado. E agora, impedindo que acontecesse o que estava acontecendo no passado, principalmente na área da saúde, ele conseguiu botar o Estado para respirar de novo. E a gente que gosta de economia sabe que a economia do nosso Estado cresceu nos últimos meses 6,4%, enquanto outros estados cresceram muito pouco. Rebeca, tudo isso são coisas interessantes, são realizações interessantes. Você acredita que faltou alguma coisa, ou está faltando alguma coisa, para que a população conheça, saiba mais do que, como a senhora está colocando nesse momento? Será que a população precisava saber um pouco mais para que a posição de amazonino talvez estivesse até em outra situação, principalmente nas pesquisas? Não, na verdade é o seguinte, o que eu penso? Eu penso que muito do que se quer, daquele que se quer votar no nosso adversário, ele quer votar no novo pelo novo. Porque quando você pergunta o porquê, não há argumento, é só a mudança. Então, assim, é um discurso que você não toca, porque não há uma justificativa plausível para essa mudança. Agora, assim, nos últimos dias está havendo uma inversão nos números das pesquisas. Isso é muito positivo, porque o que a população de uma hora para outra percebeu? Epa, pode mudar para pior. Né? Então, nem toda mudança é para melhor. Há 4 anos atrás, nós experimentamos uma mudança que foi para muito pior para o nosso Estado. Né? Essa falta de argumento, assim, quando se pergunta, por exemplo, do seu adversário, como a senhora está colocando, a falta de argumento, né? Que seria o novo. A senhora acredita que isso também aconteça no nível federal, por exemplo, com o Bolsonaro? As pessoas estão mudando apenas por mudar?
Não, eu acho que no caso do nível, no nacional, há os escândalos que vieram por trás do Partido dos Trabalhadores, né? Então eu acho que esses são a fuga da corrupção, é a fuga da falta de ética, né? Eu acho que é uma situação bem diferente que não acontece aqui no nosso estado, porque em nenhuma gestão do governador Amazonino Mendes nós tivemos nem de perto o que se passou com o PT a nível nacional. Né? Então, eu acho que são situações bem diferentes. Eu quero agora dar voz aos nossos seguidores. A Leide Amaral, ela está perguntando aqui, Rebeca, se caso vocês sejam eleitos, não esqueçam da Santa Casa de Misericórdia, que é um patrimônio aqui da cidade de Manaus. De maneira alguma. Inclusive, assim, mesmo eu não estando na política, e é bom a gente lembrar que eu estou há 4 anos fora da política, eu estou na iniciativa privada, eu tenho tido contato com a Justiça Federal para entender em que momento está, porque hoje, qual é a nossa preocupação? Até que haja um desabamento num prédio tão lindo como aquele, que podia hoje, que aí o meu sonho, qual é o meu sonho? Que ali fosse construída uma grande central de artesanato, um espaço turístico, né? Hoje já não se cabe mais hospital naquela área da cidade, até por conta de questões sanitárias não se é mais... Não, e a informação que eu tenho que por questões sanitárias não se é mais permitido um hospital daquele porte naquele lugar da cidade de Manaus. Então, aquilo poderia ser utilizado como um aparelho urbanístico para o turismo, né? Que poderia ser uma central de artesanato com vários restaurantes, porque o turista ele está circulando justamente ali naquele quarteirão, Teatro Amazonas, Palácio da Justiça, né? O centro da cidade de Manaus. Então eu tenho muito forte dentro de mim que nós precisamos desenvolver um plano diretor de turismo para o nosso Amazonas. Inclusive, eu já até estudei o Master Plan de Turismo do Pará, que é fantástico. A gente tem que reconhecer o belo trabalho de turismo que foi feito no nosso estado irmão, vizinho aqui, que é o Pará, e nós poderíamos fazer um trabalho de turismo casado com o Pará, porque uma pessoa que vem da Alemanha para conhecer Belém, ela já está do lado de Manaus. Então, a gente poderia vender a Amazônia em conjunto com o Pará, porque a nossa gastronomia é irmã, a nossa cultura é irmã, a gente fala o mesmo linguajar, a gente tem tudo para fazer um grande projeto para os dois estados estarem marchando juntos. E a Santa Casa poderia vir como um grande espaço turístico para tudo isso. Esse problema da Santa Casa hoje está na Justiça Federal, mas tem como se resolver a questão do prédio. Do prédio tem como se resolver. Rebeca, as eleições de 2018, elas deverão passar para a história, muita gente está falando isso, como as eleições das fake news, o aparecimento das famosas fake news. Isso. É do lado de lá, é do lado daqui, uma vai e a outra vem. Como é que a senhora analisa, como é que a senhora avalia o aparecimento e o uso das fake news nessas eleições? Então, já vem aparecendo há algum tempo, mas bem moderadamente, né? Hoje simplesmente estourou. Eu sinceramente sinto uma pena. Por que uma pena? Porque você está tirando a credibilidade de um instrumento tão forte que nós poderíamos ter para a democracia do nosso país e da democracia do mundo. Não é um problema de Brasil, é um problema internacional. Então, você tirando a credibilidade, vai virar uma espécie de imprensa marrom, como aconteceu nos anos 90, que acabaram com vidas nos anos 90. A gente tem o caso, vocês que são de jornalismo lembram perfeitamente da escola de base, que acabou com a vida de uma família, e depois veio a se revelar que era tudo mentira. Então a pessoa ela é crucificada antes de ter o direito de se posicionar. Né? Então, assim, a internet está caminhando para esse lado. E eu sinceramente, eu espero que a gente ainda tenha tempo para reverter essa situação e que a internet não seja usada para esse lado do mal, porque é uma ferramenta fantástica, né? O contato com o conhecimento que nós temos, ele é
tão imenso que não dá nem para explicar. Acho que uma pessoa 30 anos atrás jamais sonharia, né, no contato com o conhecimento que a internet pode te trazer hoje, né? E daqui a pouco está tudo sob suspeita. Né? Tudo sob suspeita. Você botar uma enciclopédia online, será que realmente isso aqui é da enciclopédia? Será que isso aqui não é fake? Quantos anúncios? Agora eu estava vendo há poucos dias, eu fiquei assim, estarrecida com campanhas chamando para movimentos que estariam acontecendo no Hospital do Câncer, no SECOM, para as pessoas irem lá, que não era verdade. Sabe? Quer dizer, uma pessoa que está precisando de um apoio, de um hospital do câncer, essa pessoa está desesperada. E uma pessoa brincando, eu não sei se para denegrir a imagem do hospital, porque as pessoas iam chegar lá e iam ficar chateadas com o hospital, ou por má vontade mesmo, ou como eram feitos antigamente aqueles trotes, né, que eram ingênuos, né, e que de certa forma era só uma brincadeira. Mas isso mexe com vidas. Então, assim, a internet, quando não bem utilizada, ela prejudica, ela pode prejudicar muita gente e ela pode prejudicar um todo, que é a parte da democracia, que isso aí é muito complicado. Eu gostaria de dar um pitaco nisso. Por favor, Rebeca, aí. pitaque. Calbi. Eu acho que o lado positivo é inquestionável, né? Eu acho que a utilização dessa ferramenta na política, ela vai merecer com seu devido tempo, e eu acho que essa eleição de 2018, ela tem que servir de exemplo, até por um estudo sociológico, que o cidadão hoje, ele ficou muito afastado do sistema político. O romantismo da política, e o seu pai sabe muito bem disso, Rebeca, eram os comícios. Era. Quando você, né, Calbi? Você é do tempo não é do meu do tempo, comício, não, é do é seu do tempo, comício, né? não é do meu Porque eu lembro a minha avó se vestindo todo para ir para Eduardo Ribeiro, ver Gilberto falar de cima do Teatro Amazonas. Os grandes oradores que o Amazonas teve e tem, né? Mas nós tivemos aqui um baú cheio de pessoas que, quando subiam num palanque... Almino Afonso, né? O Tribuna Fábio Lucena, o próprio, o último senador que faleceu, ali que tem a praça do lado do Jefferson Pérez. São vários. Tinha aquele outro folclórico também, o que foi senador também da República. Que aí depois virou... Áureo Melo, não, o Áureo Melo é um deles. O Áureo Melo, mas você estava falando lá da Rodela, né? Da Rodela, justamente. Evandro Carreira. Evandro Carreira, né? As pessoas ficavam fascinadas. Eu peguei todo esse tempo aqui em Manaus de você ir assistir. Então eu acho que a internet tirou, ele de uma mesma forma que aproximou o eleitor do candidato, né? Ele aproximou de uma forma errada, né? Porque o contato físico, né? Acabou. Então acho que isso é uma coisa que tem que ser estudada e criar aí novos mecanismos, ajudar até a presidente do TSE, que ela perguntou ontem ao vivo para o Brasil todo ouvir: o que eu faço? Não é isso? Ela fitar, e agora, ninguém tem José, resposta. né? Praticamente isso, né? Justamente. Vamos aqui dar vez aqui ao nosso Rebeca, a gente nas eleições... 2 minutinhos. Primeiro tem a dona Ali Oliveira aqui, que ela quer perguntar para a dona Rebeca. O setor primário e o turismo são a mola mestra do desenvolvimento do Amazonas. Do turismo você já falou. Então eu queria que você falasse sobre o setor primário. Tem essa preocupação muito grande com o setor primário. Desculpa, porque na hora a gente estava ainda gargalhando, eu não ouvi o nome dela. Ali Oliveira. Ali. Ah, tá, do Ali. Então, Ali, que eu não... Não, é a Ali. É a mulher. Então pronto, a Ali. Isso. Então, Ali, é porque eu conheço um Ali... Eu também, Ali Almeida. Isso, Ali Almeida. Então, Ali, mas essa é a Ali Oliveira. Então, pronto, Ali, você tem toda a razão. A gente aqui que tem esse nosso modelo, que é a Zona Franca, acaba que, por outro lado, a gente botou a Zona Franca como se fosse uma bengala, né? Então, essa bengala não nos deixou pensar no resto do desenvolvimento econômico do nosso estado. E o setor primário, ele é fundamental. Ele é fundamental por quê? Primeiro que faz parte da nossa vocação aqui alguns segmentos do setor primário que não podem ser ignorados.
como a piscicultura. Há de se haver um forte trabalho para a nossa piscicultura. É inadmissível imaginar que nós, em 2017, importamos tambaqui de outros estados. Roraima e Rondônia. Roraima e Rondônia. Importamos farinha de outro estado. Então, assim, a gente não vai muito longe. É aquilo que está na nossa mesa no dia a dia e que é a vocação da nossa gente aqui. E que aí há aquela, desculpa, mas porque a nossa ração para piscicultura é muito cara, a gente não consegue plantar o milho. Dá para plantar o milho na área de várzea, dá para plantar o milho sim, dá para plantar o milho e dá para desenvolver ração. Hoje, a Embrapa tem tecnologia, outros institutos que fazem pesquisa têm tecnologia para desenvolver uma ração que não necessariamente seja à base de milho, né, que seja competitivo com o mercado nacional e internacional. Então, nós precisamos aí aliar tecnologia ao nosso setor primário e a gente tem aquela questão da nossa biodiversidade, que precisa ser respeitada. Então, essa tecnologia também ela é fundamental para, no menor espaço, nós conseguirmos produzir o maior possível. Também é possível. Tem a questão lá do Matupi, de Humaitá, que a gente Campos de Humaitá, tem os soja. campos de Humaitá, que quando você vê uma foto, eu vi ontem uma foto de uma moça num campo, parece que você está vendo no Mato Grosso, né? Agora nós temos um outro potencial também, que esse tem, assim, que está priorizado no plano de governo do Amazonino e da Rebeca, que é a mineração. O nosso potencial mineral... Que está muito travado, né? Que está muito travado. E que aí é que a gente vem. É preciso que tenha alguém que saiba trabalhar em Brasília. Porque a gente sabe que esse é um debate político, que você destrava os nós politicamente. A mineração do nosso estado tem tudo para ser o grande potencial, não é do Amazonas não, é do Brasil, porque as nossas reservas são comparadas em determinados minerais, segmentos, com raras no mundo. Né? No mundo, inclusive minérios para a gente produzir aí energia nuclear. Se quiser energia nuclear, que não tem problema de acidente nuclear, né? Então, que é o caso do tório. Né? Nós temos aí o lítio, que é a o lítio para baterias. Para as nossas baterias. O próprio nióbio. O nióbio, o estanho também com a nossa, que faz a solda, que vai para São Paulo para transformar em solda e volta para o nosso polo industrial caríssimo, que eu sou do distrito industrial e eu falo sem medo de errar. O nosso componente mais caro que tem é a solda. Né? Todo mundo tenta encontrar uma equação para comprar uma solda barata. E aí a matéria-prima da solda está saindo daqui. Seguindo essa linha da dona Ali, eu queria perguntar essa questão, além da mineração, do turismo, do setor primário, é um desalento você andar no interior do Amazonas, nos outros municípios, nos grandes nem tanto, mas nos menores, dá um desespero, dá um sentido, uma angústia, quando você vê os jovens sem a menor perspectiva. O emprego raríssimo, a população, a maior parte empregada da prefeitura. A prefeitura tem que brigar com o fundo de participação e tudo mais. E aí você olha para a produção, absolutamente zero, não tem absolutamente nada. Sei lá, a senhora como governadora, como vice-governadora, dá para pensar um pouquinho nesse pessoal, nesse povo, que é um negócio, sabe, é angustiante. Não. É angustiante. E só sabe disso quem conhece um pouquinho lá. Exatamente. Quem já viveu lá ou quem vive lá. Porque isso não passa pra gente aqui na cidade, sabe? Eu até estou apelando para a senhora nesse aspecto. Eu sei, eu entendo. Eu diria, Calbi, assim, que o maior presente que a vida pública me deu foi a possibilidade de conhecer o meu estado. Eu, pelo menos, assim, o município que eu fui menos vezes, eu fui 3. Então, pelo menos, eu fui 3 vezes a todos os municípios do meu estado. Eu conheço o meu estado e eu sei exatamente dessa realidade
que você está falando aí. Então, assim, passa por uma questão até nacional, eu diria, porque o nosso Ministério da Educação, o nosso MEC, priorizou a educação de terceiro grau, como era dito na minha época, né? Então, a universidade, né? Sem esquecer que a gente tinha que começar da base, que a gente só ia chegar com uma universidade forte e pujante se a gente investisse desde as crianças pequenininhas na alfabetização. Mas não foi a prioridade do MEC. O MEC resolveu investir por cima. Eu, se fizesse parte do governo federal, fazia o inverso. Eu ia começar por baixo para depois a gente ter o resultado. Só que aí, Oswaldo, vem para aquilo que a gente falou lá atrás. Aí é plano de Estado, não é de governo. Não é para puxar a faixa, não. É para ver um país diferente daqui a 20 anos, mas diferente de verdade. Claro. Diferente para mudar a vida desse cidadão que mora lá em Japurá e que não tem o que fazer. Por quê? Porque colocaram a universidade, que a maior tristeza que o amazonino tem no coração dele é que desvirtuaram aquilo que ele sonhou para a UEA, que era para ser uma universidade referência no mundo inteiro, como aquela que estuda a Amazônia, aquela que fala da Amazônia, aquela que entende a Amazônia. Né? Então, não colocar os cursos que dá para fazer na UFAM e não para colocar os cursos que dá para fazer numa universidade particular. Mas há tempo para a gente refazer tudo isso. Né? O que é bom é que a gente tem vontade, a gente quer fazer. Então, no caso daquele irmão de lá, rapidamente, para a gente mudar rapidamente, escola técnica. Né? A gente vai entrar com as escolas técnicas. As escolas técnicas aqui já há uma conversa bem avançada nesse sentido. A escola técnica de Manaus é conversando com a indústria. Então, a escola técnica vai estar dando robótica, vai estar dando mecatrônica, vai estar dando todas aquelas profissões técnicas que hoje a indústria está importando. Ela está importando. A gente que conhece a indústria sabe a quantidade de técnico que vem de outros estados, porque a gente não tem um jovem preparado aqui pela nossa escola. Mas aí a escola técnica vai funcionar aqui dessa maneira. E no interior do estado vai ser voltada para a vocação do município daquele cidadão. E aí pede o plano de zoneamento econômico. Aí que já existe dentro da Secretaria de Planejamento, que já faz tempo que existe, agora não existe. Não adianta fazer um plano desse para ficar engavetado. Ele tem que ter uma lógica, né? E a lógica dele é tirar o homem da vida que ele está hoje para uma vida melhor. E o homem do interior não quer uma vida de luxo, ele quer uma vida digna, uma vida que ele tenha um trabalho e condições de sustentar a família dele. Então, se a gente conseguir dar este primeiro passo para a dignidade do nosso homem do interior, a gente vai estar dando o primeiro passo de uma evolução para o nosso interior do Amazonas. Então, nós acreditamos que a escola técnica ela é fundamental, repensar o UEA no sentido de colocar ela de volta a olhar para a nossa realidade, repensar também os cursos, pensando aqui, olhando os de Manaus para o nosso distrito industrial e os do interior, olhando para as necessidades do interior, as vocações. O CETAM também pode ser uma ferramenta fantástica na qualificação profissional do cidadão. Eu lembro num governo há uns anos atrás, que aí, enfim, um governo antigo, que colocou os cursos do CETAM. E aí tinha um curso que foi para um município pequeno, para fazer prótese dentária. O curso era de prótese dentária. 30 pessoas fizeram um curso de prótese dentária. Das 30, só uma ficou fazendo, porque não tem mercado. Agora, por outro lado, você precisa de um técnico para consertar um motor rabeta e não tem. Um marceneiro para fazer. Um marceneiro, e não tem. Então, assim, nós até estávamos falando na semana passada sobre isso. Na Suíça, que a população inteira tem condições de entrar numa universidade, mais de 50% opta pelo curso técnico.
porque sabe que é emprego no dia seguinte. Né? E o que a gente fala, eu acho que a maior missão da universidade ou de uma escola técnica, mas mais eu falo no sentido da universidade, porque é o momento que a gente está vivendo hoje, da universidade, é formar profissionais, empregados. E hoje a universidade está formando desempregados, está jogando um monte de gente no mercado de trabalho que não está tendo essa demanda necessária. Então é preciso repensar todo esse quadro para que a gente não coloque no mercado de trabalho pessoas que vão no futuro se frustrar. Porque aí o Estado passa a fazer um desserviço à sociedade. Um desserviço quando cria uma esperança na pessoa no dia que entra na universidade e quando ela sai percebe que não era tão simples assim. Então vamos repensar a nossa universidade voltada para o interior do Estado, voltada para Manaus, mas voltada para o mercado de trabalho, para que essas pessoas possam trabalhar quando sair da universidade. Porque canudo é legal, mas é legal quando ele está na parede do escritório e você trabalhando, né? Você desempregado não serve para nada. Então é isso. E a gente acredita muito na escola técnica para mudar a vida do nosso irmão. E na realidade dele, quando a gente fala de escola técnica lá, é para piscicultura, é para o agrônomo, engenheiro agrônomo, é para a realidade do município que aí o nosso zoneamento vai nos ajudar a conduzir. Bastante. Eu quero, já que vocês estavam falando aí de passado, né? Vocês fizeram a minha cabecinha voltar aqui um tempo atrás. O pai da Rebeca, ele foi vice-governador do estado do Amazonas, na época em que Gilberto Mestrinho foi governador aqui, terminou esse mandato em 1995, se eu não estou enganado, até porque eu fazia parte desse governo. E naquela oportunidade, nessa gestão de Gilberto e Francisco Garcia, trouxe para Manaus, o governo trouxe para Manaus, fundou o ISEA, que era Instituto Superior de Estudos da Amazônia, que era uma extensão da FGV, e na época eu tive até a oportunidade, eu tinha um programa que eu apresentava na emissora aqui da família Garcia, que é a TV Rio Negro. Eu fiz um programa memorável, entrevistando o Mário Henrique Simons, que foi um grande ministro da Economia e da Fazenda, um programa que ficou na história, que eu guardo, até encaminhei na época em que ele faleceu, foi feito um museu de imagem e som dele, da história de vida desse grande brasileiro, e eu tive essa oportunidade como profissional de fazer essa entrevista com ele por ocasião da aula inaugural do ISEA. E naquele tempo, o MIT, que é um instituto famoso numa universidade dos Estados Unidos, juntamente com Harvard, que você também fez esse curso lá. Eu fui à Universidade de Boston, que eu Boston, estudei. Que fica, a MIT também fica em Boston. Fica em Boston e que se propunha a fazer isso que nós estamos discutindo aqui. A interiorização, né, para o desenvolvimento pleno da Amazônia, para que a gente não fique preso a que eu chamo até de monocultura, que é o polo industrial de Manaus. Isso. Então, a Rebeca, quando ela coloca esses assuntos, ela coloca com propriedade, até pelo que eu sei que ela fez parte desse desenvolvimento, desse projeto de desenvolvimento para o interior, como ela mesma diz que conhece todos os municípios do interior do estado. Você acha, Rebeca, que a implementação de um projeto que possa se tornar mais eficaz e execuível, ele teria que cada projeto ter uma regional do estado nas calhas do rio? Você acha que seria uma forma mais fácil de aplicar e ter uma gestão sobre isso? De que maneira, assim? Deixa eu Por exemplo, entender, você tem o governo, você tem o governo central aqui em Manaus, certo. Tem lá o Palácio, tem as secretarias, tem aquelas coisas. E nós temos as calhas com seus vetores de desenvolvimento. Isso, Então, se colocar governos regionais, vamos chamar assim, de uma extensão regional, eu entendi agora, entendi. Para que essas pessoas trouxessem e aplicassem aquilo que tenha sido desenvolvido pelo governo central. Seria uma solução de acelerar o desenvolvimento do interior do estado? Eu acho que é importante a descentralização, né? Isso é descentralizar, né, o governo. Agora, assim, já há uma estrutura do estado
dispersa, né? Que é o IDAM, que é, enfim, a CEPRO, que são as secretarias, elas estão presentes em todos os municípios, né? O que há de se haver, na minha opinião, é a construção, e aí já vai uma cabeça mais de iniciativa privada, né? Você tem que ter um projeto, agora você tem que ter uma meta de resultados, né? E cobrar os resultados, né? Você não pode simplesmente construir um programa e deixar que ele aconteça por si só. É necessário que se tenha reuniões todos os dias. Então, quando a gente estava falando, antes de começar o programa, da situação lá do programa de segurança que aconteceu em Medellín, Guardiã 24 horas. que eu tive a oportunidade de conhecer, havia reunião de segurança sobre o programa absolutamente todos os dias. E se alguma pessoa se atrasasse, aquela pessoa ficava de fora, mas a reunião não deixava de acontecer, mesmo se fosse a pessoa que conduzia a reunião. Então, tinha hora para começar e hora para acabar. E aconteceu todos os dias do programa, né? E todos os dias havia uma meta, né? A meta de amanhã era definida hoje e amanhã já era cobrada essa meta. Se não houve o resultado suficiente, então naquele dia a dedicação total do dia ia ser para conseguir acabar com a pendência que ficou do dia anterior. E só assim eles conseguiram terminar um programa que é um programa, na verdade, se a gente for ver, é um programa para o resto da vida, porque ele é muito mais social do que de segurança, né? Mas você enxerga a necessidade da criação de uma meta e de uma cobrança em cima daquela meta, né? Então é preciso que se funcione mesmo como iniciativa privada, Oswaldo. Não dá para brincar de fazer gestão de brincadeira, não, de tem esse programa e a gente tem 4 anos para resolver. A gente não tem 4 anos para resolver, né? A gente tem todo dia que resolver uma parte do programa. Né? Então, assim, essa questão de trabalhar, e eu trabalho muito, assim, isso na minha vida privada, né? E é como eu quero colocar para a iniciativa pública também. Nós temos um prédio, por exemplo, quero construir a escola técnica, como nós colocamos aqui. Então, eu já defino o dia que eu vou inaugurar essa escola. Tá? Então, essa escola vai ser inaugurada no dia 1º de dezembro de 2019. Daí, a gente faz o programa para trás. Então, em novembro, o que já tem que estar pronto? Em outubro, o que já tem que estar pronto? Em março. E aí a gente vai trazendo de trás para frente, até do último dia do governo para frente, tudo o que nós precisamos fazer para que a gente termine um governo em 4 anos com o nosso plano de governo completo. Então, a iniciativa privada funciona assim e funciona, porque dá resultado. Então, eu não tenho dúvida que a iniciativa, que o setor público também vai funcionar dessa maneira. Nessa mesma linha, já que vocês começaram a falar do Guardian, do Guardian e de Medellín, queria que vocês colocassem mais alguma coisa sobre essa questão da segurança no governo. Quais são as grandes propostas que você, como candidata a vice, tem para a área de segurança? Então, eu acho que é bom a gente relembrar aqui, até porque o nosso adversário, quando ele cita os índices de segurança, se você prestar atenção, ele cita os índices dos últimos 10 anos. Ele não cita os últimos 11 meses que foram a gestão, que está sendo a gestão do governador amazonino. Por quê? Porque nos últimos 11 meses a segurança melhorou. Os índices melhoraram, né? Os homicídios caíram, né? Os furtos caíram, apesar da gente ver muita coisa aí sendo divulgada, porque a gente sabe que muita coisa está sendo divulgada agora porque querem atingir o governador, mas antes estava acontecendo muito mais, só não era divulgado na mesma intensidade. Então, esses números são oficiais do governo federal, não é nosso, não. Né? São números do governo federal do quanto melhorou nesses últimos 11 meses. Agora, o governador amazonino deixou o governo há mais de 15 anos atrás. Ele deixou com uma outra realidade. Eu vou lhe dar um exemplo. O governador amazonino deixou 30 delegacias
24 horas. Que na época o pessoal até brincava, porque ele fez questão de não colocar a porta, porque era para não fecharem as portas. Aí as delegacias não tem porta, mas por que não tem porta? E ele dizia, é para não fechar, porque é 24 horas, né? A primeira coisa que fizeram quando ele saiu foi criar porta para as delegacias. E quando ele assumiu agora, 11 meses atrás, das 30, 24 horas, ele só encontrou 6. Só 6. Agora, a última vez que eu vi, já estavam 15 funcionando de novo, porque ele conseguiu fazer com que voltasse 15. E ele quer, até o final do ano, voltar às 30, pelo menos, que ele deixou. Para daí para frente começar. Agora, veja só, 15 anos perdidos. Porque ele achava que ele ia encontrar 60 delegacias, 24 horas pelo menos. E ele encontrou bem menos, né? 5 vezes menos do que ele deixou. Então, qual é o grande plano de segurança? Hoje nós temos um problema que é o narcotráfico no nosso estado. Nosso estado é porta de entrada para todo o resto do país das drogas, né? Então, por aqui é um canal de passagem. Não há de se conseguir resolver esse problema sozinho. Por que não? Porque problema de fronteira é problema federal, né? Então, esse programa de segurança que você citou, o Guardian, ele trabalha com as polícias federal, com a polícia civil e militar e com o exército, né? Todo mundo está envolvido nesse grande programa de segurança que passa muito pelos homens que nós temos aqui, que têm sido pessoas fundamentais. Eu tenho certeza, eu acho que não dá para parar de parabenizar aquela ação que foi feita na loteria, que aquilo poderia ter terminado numa grande tragédia. Tinha tudo para terminar errado, e a gente sabe que muita gente Na torceu. Glória teve uma ação parecida uma semana antes. Então, coisa. Isso são os homens que estão preparados. Agora, aliado aos homens, o investimento na tecnologia. Na tecnologia em vários sentidos. Na tecnologia, nas câmeras que estão espalhadas pelas cidades e vão estar muito mais todas conectadas, inclusive da iniciativa privada do comércio ligado a um único sistema, das câmeras que vão estar em outros lugares, dos satélites que vão estar nas nossas fronteiras. Hoje você pode fazer segurança com drone, você não precisa expor o homem a tanta coisa. Então, o drone pode fazer monitoramento, pode fazer fiscalização, pode enxergar onde está o problema. A tecnologia, quando se fala em banco de dados, né? E aí é o grande coração do Guardian. Qual é o coração do Guardian? E que isso nós enxergamos lá e vamos enxergar aqui, se Deus quiser, porque vai dar certo o nosso projeto e a gente vai colocar isso para funcionar. É um banco de DNA. Por que um banco de DNA? Esse é o grande segredo do Guardian. Por que um banco de DNA? Porque eles acreditam que 70% de tudo que acontece é reincidente. Então, assim, se você tem 100 casos de estupros, você não tem 100 estupradores. Né? Nós vimos agora recentemente, quando veio à tona essa discussão do Bolsa Bandido, que falaram de pagar para o cara que estuprou, um rapaz só estuprou 14 pessoas, 14 moças. Né? Então, assim, é uma pessoa só. Então, essa pessoa deu entrada no presídio, essa pessoa automaticamente vai estar fichada no seu DNA. Né? Então, você consegue monitorar ele para onde ele for de várias maneiras. E dessa maneira, foi fechando o cerco. Então, lá, outra coisa também, o espaço geográfico. Os grandes crimes não acontecem espalhados em toda a cidade. Você vê a reincidência de casos na Matinha, no Mauazinho. Então, esses espaços, eles vão fechando o cerco. Dessa maneira, a gente consegue aí, de fato, focar, porque não adianta espalhar os nossos homens aonde não está tendo crime. A gente tem que focar a polícia para aquilo que é necessário. E eu tenho certeza que com a união desse investimento em tecnologia e os nossos homens que são capacitados, que têm boas ideias, que querem ajudar, que querem resolver o problema, sim, né? Com essa união, o Guardian tem tudo para dar certo. Tem alguma perspectiva, principalmente de concursos?
Tem perspectiva de concurso. Agora, sim, só para lembrar, eu não estou no governo hoje, então já há um calendário do qual eu não faço parte, né? Mas tem perspectiva, sim, eu sei que tem. Né? Inclusive, ontem um deputado estava falando na própria polícia. Verdade. Estamos aqui recebendo a candidata vice-governadora na chapa de Amazonino Mendes, a economista Rebeca Garcia, e ela está aqui fazendo uma exposição do seu pensamento como cidadã que é, como amazonense que é. Caso seja eleita na chapa, ela possa contribuir no desenvolvimento desse governo nos próximos 4 anos. Quero fazer uma pergunta, até ela não é de ordem pessoal, mas é uma coisa que é praxe em todos os estados da federação. Normalmente, a esposa do governador do estado, ela ocupa sempre a secretaria voltada para a área de assistência, a área social, sempre é um papel da primeira-dama. Ou no caso, o nosso governador, ele é viúvo, e você, Rebeca, por ser a mulher que vai estar como vice-governadora, essa área de assistência social é uma área que você vai abraçar, caso eleitos vocês sejam? Eu tenho que abraçar. Eu acho que é obrigação, na verdade, do governo inteiro abraçar, né? Eu tenho que abraçar. Mas eu sou economista, eu também vou estar no planejamento, eu vou estar ao lado do governador na vice-governança, né? O meu foco, porque eu acho que a melhor maneira de eu ajudar socialmente o meu estado, que são as nossas mulheres, são as nossas crianças, é ajudando a criar emprego e renda para o cidadão amazonense. Então, a melhor ajuda que eu posso dar para as mulheres, por exemplo, do meu estado, é construir uma política pública de geração de emprego e renda para essas mulheres. Esse é um compromisso meu. Eu quero me voltar a criar emprego para a mulher no nosso estado, porque hoje mais da metade das nossas mulheres são mãe e pais de família, né? E elas precisam e merecem sustentar as suas famílias, né? Então, assim, o social, eu vou estar lá ao lado, sim. Vou estar cobrando, até porque a mulher ela é muito ligada a essa questão social. Mas eu vejo que eu tenho uma missão aí que vai além do social, né? Que é a parte que envolve esse lado de planejamento e economia do nosso estado. Rebeca, essa questão do social também envolve um outro lado, que é a questão da saúde da mulher. A gente está aí no Outubro Rosa, né? Temos aí várias festividades, programações, mas eu acredito que você tenha noção que o interior, por exemplo, existe uma terrível ou quase pouca infraestrutura de saúde para que aquela mulher possa fazer a sua mamografia, fazer seus preventivos e tudo mais. Você, quando vice-governadora, se for eleita, poderia pensar nisso ou tem algum projeto com relação a isso? Tem, Calbi. Eu não sei assim se vocês têm conhecimento, mas quando o governador me convidou para fazer parte dessa chapa, ele pediu que eu coordenasse o plano de governo. Né, porque ele falou que eu iria estar governando com ele, então era importante que eu participasse, né, e que eu fosse a coordenadora desse plano de governo. E eu falei que topava, desde que eu pudesse colocar as minhas ideias, né? Tivesse ali o aval, claro, para botar tudo que fosse encaminhado por ele, dentro das condições possíveis de serem realizadas no futuro, mas que eu também colocasse as minhas ideias. Então, dentro das minhas ideias, e aí voltando para a saúde da mulher, dentro das minhas ideias, o que nós colocamos para a mulher do interior do estado? E isso aí é assim, eu persigo com obstinação, por conta da minha trajetória que começou numa ONG atendendo mulheres, né? Então, assim... Maria Bonita. A Maria Bonita, exatamente. Então, qual é essa minha obstinação? Primeiro, construir 8 maternidades polos no interior do estado. As nossas mulheres do interior não têm maternidade, não têm. E por conta disso, a gente vê muitas crianças nascendo depois do tempo, com problemas de saúde que viram sequelas para o resto da vida. Isso é muito triste quando você pensa que é uma criança com um problema que poderia ter sido evitado.
né? Então isso passa pelo pré-natal dessa mulher, começa com o pré-natal dessa mulher, aí depois vai para uma maternidade. É impossível em 4 anos construir 61 maternidades, mas a nossa ideia no início é construir 8 maternidades polo que vão estar distribuídas, né, pelas calhas de rio, nos municípios que são as referências, né? E nos outros municípios nós vamos estar aí preparando pessoas para estarem atendendo as mulheres no parto. Isso tudo fazendo um trabalho conjunto com as prefeituras para o pré-natal, que é fundamental. O que acontece hoje, que não é só no interior, é no Amazonas também. A mulher descobre que está grávida e ela só aparece lá no dia de ter o filho. Às vezes já passou da época, né? Às vezes ela tem pressão alta e ela acaba tendo um problema, uma complicação na hora do parto. Então, tudo isso pode ser evitado se ela tiver um pré-natal de qualidade. Então, passa por esse pré-natal, esse programa de pré-natal, a construção das maternidades e um trabalho que aí é obstinação mais ainda. Porque eu sou dos números e da meta, tu sabe disso. Então, qual é a minha meta? É reduzir o número de mulheres que morrem de câncer de colo de útero. Porque só no Amazonas as mulheres morrem mais de câncer de colo de útero do que de mama. Só no Amazonas. E essa lógica está inversa, porque o câncer de colo de útero, ele pode ser prevenido. Né? Tem a vacina agora, mas tem outras maneiras que, se a gente descobrir no início, ele é facilmente tratado. Né? O problema... somos campeões brasileiros disso. Campeões brasileiros. Esse é um triste número que nós temos que encarar, porque é uma realidade. Isso não é fake news, isso é uma realidade, né? É histórico do Amazonas e a gente vai, e aí é uma meta, a gente quer em 4 anos reverter esse número. E é possível, quando se há compromisso, é possível. Nós estamos recebendo aqui a candidata a vice-governadora nas eleições agora do próximo domingo, dia 28, ela que é candidata na chapa do atual governador do estado, Amazonino Mendes. E ela está aqui ao vivo conosco na Amazon Play TV Digital, falando sobre diversos assuntos. Eu estou aqui acompanhado do jornalista Calbi Cerquinho, que me ajuda a conduzir. Eu estou aqui, só olhando aqui o meu celular, que não para de chegar aqui, citações e comentários sobre a sua participação aqui. Eu vou pedir o nosso primeiro intervalo, para tomar uma aguinha, porque nós merecemos uma mais gelada, que está na mesa aqui já está quente. E a minha eu já acabei. A tua já acabou. E eu vou voltar e eu queria que a candidata respondesse. Tem uma pergunta aqui, deve ser de uma empresa chamada Produto Pontual. Ele quer que eu faça uma pergunta para você a respeito do Polo Industrial de Manaus, que é o seu pensamento, que você tem uma vivência muito grande sobre a nossa Zona Franca de Manaus. Então eu volto daqui a pouco com vocês, aqui eu, Calbi Cerquinho, na Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio, com a candidata Rebeca Garcia. Até já. Manaus tem a tradição de receber seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, uma localização privilegiada a poucos metros maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede no Da Vinci Hotel.
Manaus tem tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Manaus tem a tradição de receber bem os turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bom serviço. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade, amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel.
Estamos de volta aqui com o segundo e último bloco dessa entrevista com a candidata a vice-governadora na chapa de Amazonino Mendes, que é a economista Rebeca Garcia. E eu deixei aqui uma pergunta em aberto quando encerrei o bloco anterior, que é justamente o pensamento dela sobre o polo industrial de Manaus. Eu gostaria que ela falasse um pouco sobre isso. Então, a gente precisa repensar o polo industrial de Manaus, né? O polo industrial de Manaus nasceu no final da década de 60, né, para uma realidade industrial, né? E hoje nós vivemos uma outra realidade industrial, enfim, várias outras, né? Porque passaram-se gerações e a gente já vive hoje a indústria 4.0. O que é importante a gente entender da indústria 4.0? Que por mais que a gente volte a produzir mais do que o melhor momento de produção da Zona Franca de Manaus, nós jamais empregaremos da mesma maneira. E por isso que é importantíssimo encontrar alternativas de empregabilidade para o nosso polo. Tanto para dentro do polo, porque como para o polo. É preparando o nosso profissional para essa nova realidade da indústria 4.0. E aí vem a necessidade das escolas técnicas. É por conta disso que as escolas técnicas serão fundamentais, porque ela vai ensinar para uma nova realidade esse homem que vai ocupar esse espaço. Os filhos daqueles que hoje estão empregados no polo industrial de Manaus, eles precisam ser preparados para as novas profissões, as profissões do futuro, que não necessariamente são as de hoje. Atrair investimentos, mas atrair investimentos pensando no futuro também. A gente falou há pouco tempo que o Brasil está envelhecendo. Logo no início, que a gente falou da questão da idade. O Brasil está envelhecendo, isso é um fato. E a gente não está produzindo para esse público consumidor, que é o público da terceira idade, que o mundo inteiro está consumindo. Então, hoje existem equipamentos que são feitos para pessoas com mais de 60 anos monitorarem, monitores, enfim, a gente não produz aqui. Por que não atrair esse tipo de indústria? Que hoje a Espanha está fazendo muito bem isso, Portugal está fazendo muito bem isso. Vamos atrair essas indústrias para que o polo industrial de Manaus seja a referência deles aqui na América Latina, para a gente fornecer esses produtos para toda a América Latina. Isso é um ponto. O outro, que o governador tem defendido, a questão da fábrica de chips. Tudo no eletrônico precisa dessa pequena coisa que é o chip. Muito bem. E desculpa, acabou nosso tempo? Pensei que você tinha terminado. Não, aí eu ia falar, só existem, parece, a informação que nós temos, 2 no mundo. Né? 2 lugares no mundo. Por que não atrair? Porque aí a gente passa da dependência de uma canetada para a dependência para o país se tornar dependente do Brasil. Porque as outras indústrias de eletroeletrônicos, elas só vão funcionar se importarem daqui. Não porque aqui é mais barato, mas porque aqui é o único que está fabricando. Né? Okay. Então precisamos diferenciar o nosso polo. Eu teria a minha última já? Pode. Eu quero fazer uma pergunta de, então, pronto, eu vou fazer a minha de um seguidor nosso, para depois ela faz as considerações. Pronto. Eu queria que você tecesse um pequeno comentário, bem rapidamente, até porque eu acho que é de suma importância para o telespectador, para o nosso seguidor, a questão da BR-319. Como é que você vê isso? Sim, até a BR-319, vale a pena a gente lembrar um pouco a história do Amazonino. BR-319 é uma BR federal, assim como era a 174. Essa mesma discussão da BR-319, alguns anos atrás, foi feita com a 174. E o Amazonino era governador, ele pediu a delegação da 174 para o Amazonas e ele fez a BR-174. Então, assim, essa é a diferença do gestor, né? E qual é a posição dele? Ele já pediu a delegação da 319 também.
uma intenção de se transferir para o Amazonas. Já deram um aceno positivo. Então, vamos acreditar que ele vai acontecer, porque ele já está fazendo o caixa para 319. Vale a pena lembrar também que lá atrás, num cochilo do governo federal, ele conseguiu fazer uma manobra e asfaltar os primeiros 150 quilômetros. Os primeiros 150 quilômetros foram feitos pelo Amazonino e as 5 primeiras pontes. Né? Então, isso aí, quando a gente fala que vai fazer, é porque ele já provou que quando ele disse que faz, ele faz. Né? Como fez a 174, como começou a fazer, só que aí acabou o tempo dele no governo e aí não foi dada continuidade. Mas, enfim, a intenção dele é que o Estado mesmo faça, porque se esperou muito pelo governo federal. Então, a gente não tem tempo mais para esperar. É fundamental para que a gente desenvolva o nosso polo industrial para escoamento da nossa produção. É fundamental que a gente desenvolva o nosso interior do Estado pelas mesmas razões para escoação da nossa produção. Turismo. Enfim, para o turismo é fundamental. E é fundamental porque nós somos Brasil e nós temos o direito de estarmos ligados ao Brasil por estrada. Bom, a agenda da candidata é muito extensa e ela tocou num assunto agora que eu sempre cobro aqui, sempre falo que o desenvolvimento do turismo no Amazonas ele vai se complementar através de um projeto de Estado, não um projeto de governo, e a BR-319 está dentro dela. Isso é fundamental. Isso para resolver todo o problema que a gente tem aqui com o turista. Eu vou fazer uma pergunta, a última pergunta aqui do nosso seguidor, o Rebeca. Face à repercussão que isso tomou. Nós temos aqui a Janilda Berodetti, ela pede... Oi, Janilda, tudo bem? Para você esclarecer a questão do áudio que surgiu na mídia aí. Ai, Janilda, muito obrigada, porque você está me dando uma oportunidade. Isso, e ela quer saber, eu vou até ler o que ela escreveu aqui. Por favor. Ela diz o seguinte: se é para você se posicionar se você é de esquerda ou de direita, e dependendo da sua colocação, eu farei campanha de graça para ela e para o Nino. Mas ela já se declarou já que era eleitora de vocês. Então, Janilda, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu fui colega deputada federal 8 anos do Bolsonaro, eu conheço o Bolsonaro, a minha posição dentro do Congresso Nacional sempre foi de centro. Agora, a minha história fala por mim mesma, né? Eu sempre estive do lado da iniciativa privada, isso já diz que eu sou de direita, então eu sou da iniciativa privada, eu venho da escola de Boston, eu sou economista de Boston, é uma escola liberal, né? Eu trabalhei no banco do Paulo Guedes, eu fui funcionária do Banco Pactual, né? Então eu trabalhei com o Paulo Guedes no Banco Pactual, então eu tenho essa corrente de pensamento. Agora sim, o que me deixou muito triste com a repercussão desse áudio foi que pessoas que não ouviram uma conversa de quase 1 hora acabaram se deixando levar por fragmentos que montaram. Isso é a coisa mais antiga da velha política, essa história de gravar. A gente lembra de história de gravação de um monte de gente, gravar e editar a gravação, mudar o sentido da fala. Em nenhum momento eu disse que não apoiava o Bolsonaro, muito pelo contrário. Eu falei o seguinte, eu já comecei falando, dizendo que o Bolsonaro nos apoiou no primeiro turno. O Haddad não nos apoiou. Né? E por si só não precisava dar explicação mais nenhuma, né, do apoio. Agora, na conversa, eu falo da história do Amazonino, que passou por movimento social. Né? Então, você conta a história do governador Amazonino, que todo mundo sabe. Né? Ninguém, não é surpresa para ninguém que o Amazonino foi preso na época da ditadura. Não é surpresa para ninguém. E hoje, ele tendo tido toda essa experiência, ele está do lado do Bolsonaro. Nós estamos do lado do Bolsonaro. Porque nós sabemos que é hora de mudar o que aconteceu em Brasília. Eu, graças a Deus, fui deputada federal e eu digo graças a Deus o seguinte, graças a Deus, Deus me tirou num momento que não pegou esses últimos 4 anos, que foi muito feio em Brasília. Né, que foi muito feio. Então, eu escapei disso. Uma legislatura muito...
vou usar até um termo mais forte, muito deprimente. Agora, o que eu sempre falo? Eu falo isso sem medo de coisa, porque, olha, eu não tenho medo, assim, de ser julgada, porque tudo que eu falo com o coração. Então, assim, eu vou falar com o coração. Se para eu governar um Estado, eu não puder ouvir um movimento social, se eu não puder ouvir uma classe desprivilegiada, aí é melhor não ser governador. Aí, sinceramente, é melhor não ser governador. Né? Então, estão usando isso porque eu conversei com essas classes, estão jogando em grupos de evangélicos, como se fosse assim um pecado você ouvir uma pessoa que defende os homossexuais. Muito pelo contrário, quando eu cheguei lá, eles estavam chamando o Bolsonaro de fascista, achando que o Bolsonaro ia matar todos os homossexuais. E eu falei, gente, não é bem assim, existe um Congresso que filtra aquilo que está dentro do Congresso, a diversidade. Aí eu cito a diversidade dentro da nossa própria bancada. Pessoas com perfil Bolsonaro e pessoas que são um perfil completamente diferente. Então, é assim que é feito o nosso país. Né? Então, assim, a democracia tem que permitir que todas as pessoas falem. E lembrar também, eu fui colega do Bolsonaro, eu conheço o Bolsonaro, e assim, ele foi 8 anos colega do meu pai, depois 8 anos colega meu. Então, nós temos 16 anos de conhecimento com o Bolsonaro. O Bolsonaro, esse medo que criaram, é um medo errado. Porque o Bolsonaro ele foi eleito deputado federal para atender, para representar uma classe, como todo mundo que entra no Congresso Nacional. Uns vão representar a indústria, outras mulheres, enfim. Ele era aquela classe. Agora, presidente da República, ele vai defender o Brasil, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, ele sabe como funciona isso. Ele tem 20 anos. É isso que a gente fala da mudança aqui e a mudança lá. A mudança precisa ter um pouco de gancho. E a mudança do Bolsonaro tem 20 anos de experiência de Congresso, porque se ele não tivesse, ele não estava preparado para governar. Mas ele tem, e ele sabe se comunicar com o Congresso Nacional. Eu acho que isso é o fundamental. A Janilda já falou aqui que agora ela é 12. Pra Janilda! Ela disse aqui. E aí tem outros seguidores que estão dizendo agora, a Ludmila Dutra está dizendo, aí, Janilda, agora chama sua família para votar também. Também, os vizinhos, os colegas, aí multiplica. Muito bem, gente. Recebemos aqui a candidata a vice-governadora na chapa de Amazonino Mendes, a economista Rebeca Garcia, e antes de o encerramento oficial do programa, eu vou passar o nosso microfone para que ela faça suas considerações finais aqui aos nossos seguidores da Amazon Play TV Digital, o Jornal do Comércio. Eu só queria fazer uma pergunta para a Rebeca. Por favor, que aí eu já faço as considerações porque fazia respondendo. tempo, Rebeca, eu acho que fazia tempo que você não participava de uma entrevista assim, né? Porque é verdade, eu né? Acho que aí a Rebeca falou bastante, né? Eu agradeço a oportunidade, porque sempre falar sobre o nosso estado. Eu acho que muito mais esse bate-papo de esclarecimento, saber um pouquinho mais de você, do que essa coisa da proposta do governo, essa coisa toda. Eu acho que isso funciona. Legal. Debate, às vezes, né? Claro. Você bota para debater, a gente sabe que só são ataques. Né? Então, assim, e as pessoas, enfim. Mas eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a vocês, Oswaldo, Calbi, pelo convite, o convite aos candidatos, que isso torna o debate democrático, né? Agradecer também aqui as instalações da Rádio Baré, que nos dão a oportunidade de vocês estarem transmitindo para o Amazon Play esse debate tão importante para a nossa população. Agradecer a todos esses que nos acompanharam aqui, que fizeram parte. É muito importante, a gente goste ou não de política, a gente queira ou não, as decisões do nosso país passam por decisões políticas e a gente não pode se furtar a estar conversando sobre política, porque é necessário que a gente faça parte. Eu queria terminar aqui concluindo, lembrando que nós não temos mais uma deputada federal, nós não temos mais uma senadora mulher, né? Eu sou a única mulher no pleito e eu quero carregar essa missão de posicionar todas nós mulheres na política do nosso país, não é só do Amazonas,
Amazonas, é do nosso país, e também de falar por todas nós mulheres desse Amazonas. Então, eu queria agradecer a todos, homens e mulheres, é claro, mas quero deixar esse compromisso com você, mulher, né? Que o meu papel aqui é de te representar, mas não é representar só daquela maneira antiga de representar a mulher. É a força da mulher no mercado de trabalho que está ajudando o nosso estado e o nosso país a crescer. Então, um beijo para todas vocês. No dia 28, vote 12, que você terá uma mulher no governo também para falar por todos nós, pela nossa família. Candidato, a senhora esqueceu que amanhã é feriado em Manaus, e amanhã é um dia importante para a nossa cidade, que são 349 anos. Isso. E a senhora falou, não deixa eu esquecer, então estou lembrando. Já tinha esquecido. Então, um presente para nós, na verdade, é um presente para nós sermos manauaras, né? Nascer numa cidade como essa, é um presente para todos aqueles que escolheram Manaus como a sua cidade para viver, uma cidade linda, que a gente possa construir cada vez mais políticas públicas que tornem essa cidade muito mais aprazível para se viver. Né? Essa Manaus que eu sonho. Uma palavra para definir Manaus, Rebeca. Uma só. Uma só? É. Tem tantas, uma né? Só, Rebeca. Eu podia falar assim, um cheiro. Não sei, você escolhe. Porque eu acho, assim, eu não sei, eu adoro o cheiro do mercado. Pronto. Eu acho que o cheiro do mercado é o cheiro de Manaus, eu adoro o artesanato, né? Então, eu cresci ali na Rua dos Andradas, eu nasci na Rua dos Andradas, né? E frequentei muito o Adolfo Lisboa enquanto pequena. Tá explicado então, cheiro. eu tenho, assim, essa nostalgia. Claro. Muito bem, estamos encerrando, mas... Estamos no mês rosa, né? Outubro Rosa. Outubro Rosa. É isso? E veio aqui um agradecimento de uma seguidora nossa. Você foi autora da Lei da Mama quando deputada. Então ela está te agradecendo, viu? Que eu acho que é importante esse mês referente a isso. Né? É um assunto que me emociona. Mas muito obrigada. Ok? Muito bem. 2 horas de programa. Não, deixa ela ir trabalhar. Aqui ela já fez o trabalho dela. Legal. E nós estamos, então, antes de mais nada, Calbi, obrigado pela parceria aqui, tá aqui junto comigo, entendeu? Rebeca, muito obrigado pela sua presença, viu? Você tem aí mais 3, 4 dias de caminhada, eu sei que ela é árdua, ela é difícil, mas é isso aí, quando se tem um objetivo e você é uma mulher predestinada a ter objetivos em busca de resultado, eu tenho certeza que você vai fazer esse resto de dias que falta aí até o dia 28. Muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu é que agradeço. Muito obrigada. Ok. Assim, meus amigos, encerramos mais uma Eleições de 2018 com a presença da candidata vice-governadora, Rebeca Garcia, e eu mando um abraço para vocês. Eu vou ver se dá tempo, eu volto ainda com o que aconteceu em Manaus hoje, que a gente tem uma matéria aí hiper importante lá do Guardiã 24 horas, que eu quero ver se dá tempo de colocar essa matéria ainda hoje. Senão eu estarei de volta amanhã aqui com vocês, às 9h30. Amanhã é feriado, não é isso? Amanhã nós não teremos edição, mas na quinta-feira, 9h30 da manhã, eu vou estar aqui juntamente com o articulista do dia e trazer as principais notícias do seu Jornal do Comércio, que há 114 anos manda excelentes resultados, excelentes notícias para você aqui do Amazonas e do mundo, ok? Lembre-se, 2101, como é que é, Bia? A cabeça do velhinho falhou aqui. 2101-5500 é o telefone para você entrar em contato com o nosso departamento comercial e se tornar um parceiro do JC, tanto na edição impressa como na edição digital. Você conhece as facilidades. Calbi, para me encerrar, me dá aquela caixinha ali, meu filho. Olha aqui, por favor. Não é só você que esquece. É lógico, eu também não vou esquecer, porque amanhã é aniversário da nossa cidade e nós temos aqui a cidade de todos nós. Esse é o lema da campanha do Jornal do Comércio, com essa caixa aqui, que amanhã completa 349 anos. Aqui dentro tem uma edição especial que está fantástica, são 12 cadernos e tem uma camiseta de lembrança que, aliás, eu peço até desculpa, eu entreguei uma camiseta ou uma caixa para você lá no Largo São Sebastião, mas faltou
Acho que a camiseta não estava dentro. Acho que você não reparou. Então mas vai ganhar aqui nessa aí. É isso? Um abraço e até quinta. Até mais. Até já. Depois manda a minha. Vou entregar já.